Olá, mais um Pode Mais Elas está no ar a partir de agora. Eu sou Luciana Bruni, jornalista, professora. Eu sou Anete Roese, sou psicóloga, palestrante, enfim, assessora. Olha só, eu sou Cíntia Schmidt, assistente social, professora, gestora de recursos humanos e trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Cláudia, eu sou mãe. Uau, Gostou? gostei. Também sou jornalista, sou bancária e hoje eu queria me apresentar diferente porque eu não quero ficar me comparando com vocês. Sabe? Eu Vocês vi. têm uns Somos currículos- diferentes. Vocês têm uns currículos maravilhosos, amo todas. Acho que se cada vez eu apresentar uma, eu vou poder falar um monte de coisa maravilhosa, mas eu queria ser diferentona hoje. Não queria seguir padrões. As armadilhas da comparação. Mais ou menos isso. Quando... Veja que eu nem fugi tanto assim. A única coisa que eu mudei é que eu falei que eu sou mãe, né? Tu tá te comparando comigo porque eu não sou mãe? Não. A questão é... Começou a polêmica. Como é difícil sair do padrão, né? Isso aí. Poderíamos nós termos cada uma falado de coisas completamente diferentes na hora de se apresentar. A Luciana poderia ter dito, eu tenho os olhinhos mais puxados, já disseram que eu era japonesa, né? A Anete poderia ter dito, eu não sou mãe. Poderia ter dito isso, né? Uhum. A Cíntia podia ter dito outras coisas. Eu queria fazer teatro e não tá aqui. Embora isso aqui seja uma baita, um baita teatro. É muito bom. Eu ia falar palhaçada, mas não é, porque a gente não é palhaça. Não, e o assunto é sério. É sério. É sério, porque impacta. Anete, você poderia falar um pouquinho sobre essa questão do padrão, né? Acho que a Cláudia puxou um ponto interessante, a questão da maternidade. Quantas pessoas comparam e o quanto a sociedade cobra, né? Que se siga esse padrão de, quem sabe, namorar, noivar, casar, ter filhos. Pois é, agora quando a Cláudia falou com tanta convicção, né, que ela é mãe, né, eu pensei... É a única coisa que eu Gerou, sei. gerou um impacto nela, de comparação, não. É, porque assim, claro, a gente é tão acostumada, mas agora, lógico, sempre tem uma maneira, né, que geralmente as mulheres que são mães, geralmente não sempre, não tanto, mas se apresentam com muito orgulho e convicção. E faz parte quase da titulação. Gente, eu sou... Não precisa te justificar. Não, nem ia me justificar, só ia comentar que de fato, de todas as outras coisas, assim, que eu tenho certeza que eu sou mãe. De resto, assim, parece que eu fiz jornalismo, então posso dizer que eu sou jornalista, eu trabalho em banco, sou bancária. Mas assim, isso é tudo meio passageiro. Agora, mãe, eu sou. É a única coisa que eu tenho certeza. Certo, mas de todo modo, tudo aquilo que a gente assume mais ou menos. Sim. Então, para ti, é muito importante te afirmar como mãe, talvez. Quando você diz, eu sou mãe, porque tu está entronizando essa vocação, essa tarefa, enfim, né? Mas o que eu queria dizer é que, geralmente, eu não começaria me apresentando, eu sou Anete Roese, né? Eu sou psicóloga, eu não sou mãe, e, tipo, seria uma afirmação, parece que quase confrontaria aquelas que são mães. E, no entanto, quando as mulheres afirmam com tanta convicção, eu sou mãe, eu sou jornalista, eu sou, né, enfim, tal e tal, elas dizem que elas são mães e não me confronta. Agora, por outro lado, Anete, se olharmos os impactos desta forma que os seres humanos têm, né, deste hábito, dessa cultura da comparação, dos padrões, quantas pessoas, talvez, por suas condições, né, que não estamos aqui para julgar, se sentirão impactadas por essa fala eufórica da Cláudia, se afirmando como mãe, se olharmos talvez para o contexto dessa pessoa que talvez lutou muito pela maternidade, quis muito ser mãe e talvez não conseguiu, e aí acaba se comparando quase que num piloto automático e sente dor por isso, né? Então, para ver como a comparação, ela faz parte do nosso dia a dia. E às vezes induz-se. Algo tem tanto valor social, em que medida essa afirmação tão forte, repetida, de tanto valor mesmo social, acaba induzindo, que a palavra é boa, as mulheres a quase quererem a maternidade como algo, como uma demanda social imperativa
Necessidade de pela afirmação. pela qual você é reconhecida como uma mulher. Senão, olha, tu vai ter que lutar de forma diferente. Só não te sente culpada por isso, Cláudia, né? A gente criou todo um Não, contexto. eu achei muito Muito interessante. interessante. A perspectiva E- também, eu pensei nisso, e daí eu fiz um paralelo um pouquinho diferente com nós nos apresentando todas, trazendo as suas profissões. E daí eu fico imaginando aquela mulher, né, que ela talvez não tenha buscado uma formação, e não por não ter capacidade, não é isso, é por Talvez não não teve querer, por não ter oportunidade, oportunidade. E qual é a comparação que ela também está fazendo? Porque daí é uma outra esfera, né? Algo que às vezes eu sempre fico me questionando quando a gente vai fazer uma palestra, alguma coisa, que as pessoas apresentam o nosso currículo e eu sempre paro e digo assim, olha, isso tudo é importante, mas para além disso, eu sou uma mulher, né? E daí eu falo muito mais das minhas convicções de pessoa, de vida, que isso é meu, do que necessariamente dos títulos. E eu acho que é isso que a gente também vive numa sociedade, que essa comparação, ela vem muito por essa conquista. O que de fato eu conquistei que para o outro tem valor, né? E daí talvez eu faria um link. Será que saber quem eu sou me ajuda a pensar que tipo de comparação que eu faço? Porque eu acredito que é inevitável dizer que a gente não se compare. E dar É. valor, talvez saber quem eu sou, Cíntia, passa por agregar valor ou dar valor àquilo que eu sou, né? Agora, claro, por que isso é tão difícil? Porque a sociedade, muitas vezes, predetermina o que tem valor, né? O que tem mais ou menos valor social, né? Se você é determinada coisa, né? Aquilo tem um valor social grande ou não no momento? E como as pessoas se comparam, imitam, elas acabam invejando, né? Quando a gente olha esse tema e o que se escreve sobre o tema da comparação, né? Se você se compara ou se você se aceita, esse tema acaba sendo perpassado por aquilo que a comparação causa, o impacto emocional que ela causa. Eu acho que uma coisa que pode nos ajudar a entender ao que ou a quem queremos nos comparar. Porque eu acho que eu entendi o que a Cintia quis dizer, que é inevitável. A gente vai acabar De alguma forma, comparando com outras pessoas, né? E aí tá, a que eu quero me comparar, né? Então, assim, você se conhecer, saber, né, valorizar suas conquistas e tal, e buscar uma comparação que faça sentido, né? Dentro daquilo. Porque vamos pensar, assim, uma coisa que não tem a ver com as profissões, no que a gente vê dizer, mas vamos falar de esteticamente agora, de aparências. Adianta eu, né, tô indo pra minha praia, pro meu verão, adianta eu me comparar com a Cíntia? Nunca vou pegar o bronze da Cíntia. Posso chorar, posso passar aquele monte de produto e que vão me vender. E aí entra um monte de gente ganhando dinheiro em cima da minha vontade de ser como a Cíntia, que tem uma cor maravilhosa pro verão, não a minha cor. Entendem? E aí eu vou querer comparar a magreza. Gente, até ontem, e ontem eu falo em termos históricos, não faz muito tempo, que o bonito eram as mais cheias de curva. Poxa, era uma fila enorme de gente fazendo implante de silicone. Agora, não. Agora a moda é ter peito pequeno. Opa, agora eu tô na moda. Mas se eu tivesse botado silicone, eu não tava. Eu tinha que... Então, assim, quando a gente entra numa paranoia de se comparar com coisas que não são realmente aquilo que a gente quer e aquilo que vale a pena se comparar, acho que a gente tá botando fora nossa energia e nosso tempo. Usaste vale a pena se comparar. E aí entra o uso, a comparação é inevitável, porque a gente usa diferentes parâmetros. Exato. Agora, qual o uso que eu faço disso? Se formos comparar para daqui a pouco me desmotivar, me menosprezar, me sentir mal, me sentir impotente, me sentir injustiçada, é uma comparação que se torna nociva. Por outro lado, se diante do que eu enxergo, eu consigo converter isso numa inspiração, quem sabe, numa motivação. Olha, que lindo este look da Cíntia, eu quero conseguir me vestir assim. Ó, é uma inspiração para que eu busque conhecimento, para que eu olhe para a minha agenda e me planeje, me organize para destinar um tempo para estudar sobre isso, para que eu busque uma consultoria, para que eu faça alguma ação, dê algum passo que me permita
chegar neste objetivo que eu determino, que eu defino, que eu escolho a partir daquela possibilidade de me comparar naquele momento. Só que o que eu entendo mais problemático é que a maioria das comparações que a gente faz ao longo de um dia, elas geram um impacto nocivo, elas não são saudáveis. Comparação de resultados, isso é uma coisa assim, ó. Quando eu falo resultados, eu tô falando, por exemplo, a Luciana falou do look e eu fiquei pensando assim, aí você vê alguém na internet, tá, lá no Instagram, que passou o dia lá e fez aquele, desculpa, eu tenho que rir, aquele skincare maravilhoso de manhã cedo, e aí a banho de banheira, e não sei mais o que, e vai fazendo academia e tal, e daí quando foi para o escritório, toda maravilhosa, o cabelo seco com um secador, penteado e no look, né? Aí assim, você vai se comparar com aquele produto final, que é aquela pessoa ali. E não vai pensar que é uma pessoa que está sendo muito provavelmente remunerada para representar aquilo ali, que ela tem o tempo que você não tem para fazer tudo isso, porque a profissão dela é diferente da sua. Então, assim, a comparação, se ela for só única e exclusivamente pelo resultado e não por todo o processo, é catastrófico, é doentio. É o Ela é frame injusta, da né? internet, né? É. Aquela. Ela é injusta, né? Porque ela nunca vai ser real, né? E quando vocês propuseram o tema, fui dar uma lida assim e vi algo que eu achei que para mim fez muito sentido, não é? Que tem que fazer, que é o seguinte: a gente, todos nós, né? Porque a gente tem pela questão social, a gente quer ser aceito, né? E para a gente ser aceito tem que ser um lado bom. Então as pessoas vão nos comparar sempre com o nosso lado bom, né? Não estou dizendo que a gente é ruim, mas nós não vamos ser tão perfeitos, tão assertivos, quanto aquela imagem que a gente deixa o outro ver. E ti. quando o outro meu nos... Deus Tá do perfeito, céu. então tá bom, então está. Estou aqui, ó, a falar por mim. Venha. E quando o outro se compara, ele se compara com parte de nós. Claro. E não com a totalidade, né? E Aí às vai vezes... comparar o resultado. Bah, ela conseguiu isso, ela tá dando palestras, tá fazendo aquilo, tá postando nas redes sociais, tá ali vendo aquilo. Mas a pessoa daqui a pouco, se ela for ter contato com toda a realidade, talvez ela não faria essa escolha, porque ela não estaria disposta a trabalhar tantas horas por dia, a Ficar a noite sacrificar sem um dormir. almoço. Exato. Então, o quanto aquilo exige de contrapartida para que aquele produto final, aquela foto linda, instagramável, seja possível. Eu fico claro que eu tô assim. Então ela está fazendo análise das nossas falas. A psicóloga Nete Roese em ação. Cada uma vai receber uma correspondência durante a semana com os conselhos. Não, eu não faço isso. Mas nós aceitaríamos, não tem problema. Não, é tão bom. Ela não vai trabalhar de graça para nós. Já basta ter que acha que eu tô conviver. escutando à toa? Olha só, agora me deu uma ideia. Eu vou te cortar porque me deu uma ideia, né? Olha aqui, ó, uma nova forma de diferenciação do mercado atual. Terapia por cartas. Ué. Análise Vamos voltar dos ao discursos antigo. das redes sociais. Aí Claro. recebe uma cartinha ali, ó. Vamos Com voltar perguntas para aos- refletir. Olá, você foi contemplado. Mande uma Muito carta. bom. Não, claro que a minha tendência, assim, quando eu escuto, né? A minha tendência como psicóloga é pensar de onde que vem o comportamento e a necessidade de se comparar. Porque eu não sou suficiente. Porque eu não me vejo como suficiente. De onde vem a minha carência, a minha falta? Onde que ela se construiu, né? Ali, claro, mas isso, enfim, essa fala é porque eu estou escutando e porque eu estou pensando, assim, eu estou pensando e a minha mente vai lá num caso, num outro e tal, e aí eu lembrei, por exemplo, só para exemplificar isso que eu estou falando, assim, né, para ficar mais palpável. A paciente que me disse, assim, que ela nunca ganhou o colo do pai, mas o pai dava colo para outras crianças, né? A paciente que me disse, a minha mãe nunca me reconheceu, né? E por isso hoje, adulta, uma mulher adulta, eu tenho ainda dificuldades com a minha mãe e sofro por tais e tais outras coisas, né? Então, quando a gente vai
olhando para outra pessoa, né? Então, penso aqui, eu olho para a Cíntia e penso assim, eu nunca vou poder ter o mega hair da Cíntia, né? E eu não penso, bom, tá, eu não vou ter o mega hair dela, mas o que que eu posso ter? Quer dizer, eu olho para ela e eu Enxergo quase o que me... falta em mim. Exatamente, eu só não tenho o que ela tem. E em nenhum momento eu consigo voltar o olhar de volta para mim e pensar, tudo bem, eu não vou ter o mega hair dela, mas o que eu tenho será? Né? E consigo fazer o exercício de pensar o que eu tenho, mas não só pensar, eu posso até pensar, tudo bem, eu sei cozinhar muito bem, mas cozinhar não tem valor. E naquele momento, na comparação, Comparação. não tem valor. Isso, porque talvez a sociedade não atribui valor, e aí eu não sei, de novo, também construir um campo de valor com o que eu me faço, não é? Me dou valor a algo, eu dou valor a algo que eu sei que eu faço, eu agrego, não é? Digamos assim, a Cláudia, quando ela diz, eu sou mãe, e ela levanta, assim, a postura cresce, assim, parece que ela está sentada numa cadeira mais alta, é porque ela dá um valor a isso, não é? Ela faz isso. Ela podia dizer, eu também sou mãe, ou nem mencionar, tipo. Então, quando a Cláudia cresce nesse valor que ela dá, ela atribui o valor a algo que você é, que você faz, provavelmente com muita presteza. Presteza. Presteza? Presteza? Depois a gente pesquisa. Fica no ar. Com muito cuidado, com muita atenção, e que tu reconhece que tu é uma boa mãe, então, né? Mas a maternidade, como a gente veio falando antes, tem um valor social agregado muito alto. Então, quando você diz isso, todo mundo reconhece, né? Mas isso não é sempre que acontece. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue olhar para si e reconhecer e atribuir um valor e fazer disso quase que assim, uma categoria a ser valorizada no mercado, se seja no mercado da família ou do casamento, da casa, entre as amigas, entre as pessoas. Então, na verdade, só para concluir isso, né? A gente cresce com faltas, a gente cresce com carências e às vezes a sociedade não nos ajuda e a gente teve poucos olhares para dizer para nós, nossa, Anete, você faz isso bem ou aquilo outro bem. E a minha falta só cresce ou permanece. Né? Me remete à comunicação não violenta, porque a estratégia, a ferramenta, te conduz a pensar sobre estas faltas, estas necessidades, porque toda violência, toda dor, ela é reflexo de algo não atendido, vamos dizer assim. Então, se eu olho na perspectiva, se algo me incomoda ao ver o outro, né, nesse processo de comparação, que é quase automático, o que me incomoda ali diz algo sobre mim, é uma necessidade minha que talvez eu não reconheça ou que eu não enxergue desta forma. Porque se a Cláudia diz eu sou uma boa mãe, isso a mim não atinge, porque no meu consciente, no meu entendimento, na minha autopercepção, eu também sou uma boa mãe. Agora, no momento que ela diz isso me impacta, talvez tenha dentro de mim algo ali que me incomoda no sentido de que eu sinto necessidade de ser uma mãe melhor ou mais presente ou mais exato. Então, provavelmente no meu entendimento e a leitura que eu faço dessa ferramenta que eu uso é que vai me impactar a comparação que de alguma forma traduz algo que em mim não está bem resolvido ou que eu não me senti potente para buscar. Né? E pouco desse processo, na minha percepção, é consciente, porque as pessoas se comparam o tempo todo e sofrem, talvez de forma desnecessária, sem se dar conta de que são impactadas. O quanto a gente é impactado pelas redes sociais, antigamente por uma propaganda de TV, em muitos casos ainda, a gente fala pouco sobre isso, mas é impactado. Sabe que, quando a Anete levantou essa questão da paciente, das comparações, eu imaginei um outro cenário, tá? Um pouco ao contrário até do que a gente está falando. Que tem muitas situações que a gente talvez não perceberia que poderiam ser melhores se a gente não tivesse um comparativo, né?
Sim. Então, talvez a paciente da NET, que chora o colo que não recebeu, não saberia que esse colo poderia existir se ela não tivesse visto outras crianças ganharem o colo. E isso também faz parte da nossa sobrevivência e da nossa evolução no momento em que a gente usa a comparação para ver cenários melhores, para ver possibilidades de mudança, para ver... Imagina se eu vou viver no meu mundo e não vou ver que existem lugares em que as pessoas comem mais saudável, que elas plantam a própria comida, né? Assim, que bebem mais água. Então, assim, existe A isso comparação também. numa perspectiva positiva, então, de que pode me criar novos cenários. Eu acho que eu lembro Isso. num dos podcasts que a gente teve aqui, a Nete comentou sobre uma família que o filho não teve a experiência religiosa, tu lembra? Sim, sim. E daí que ele fazia agora esse comparativo, porque se ele tivesse vivido isso, acho que é nessa linha, né? Se ele tivesse vivido isso, ele poderia talvez fazer essa escolha. E isso eu acho que realmente tem também, porque a comparação também ela pode ser uma forma de modelagem, né? A Luciana trouxe isso, eu vou olhar, vou buscar para que eu possa, de alguma forma, me aproximar de algo que eu também valido, né? Na maioria das vezes a comparação ela tem esse aspecto talvez assim não tão sadio, mas ele também pode ser um processo de me levar para um lugar onde eu desejaria estar sem necessariamente. A Nete trouxe uma palavra antes que eu também acho que ela tá dentro dessa esfera, que é a inveja. E a gente não fala que a gente tem inveja, né? Porque é meio feio a gente dizer que a gente tem inveja. Mas às vezes que de forma inconsciente tu olha e tu diz, nossa, por que com o outro? Por que comigo não? Né? Por que aconteceu com ele? Esses dias eu estava olhando um podcast falando sobre ganhar na loteria. Achei assim, do nada, uma coisa muito aleatória. E daí o quanto, quando as pessoas ganhavam, né, e daí ganhavam alguma coisa, mas está falando especificamente na loteria, por que as pessoas não falavam, né? E daí começou assim, porque todo mundo tem inveja, porque vão querer o meu dinheiro, né? Então, assim, dessa coisa que o bem-estar do outro, em algum momento, pode despertar em mim algo que não é tão sadio, assim. Que não então, é bonito. Não é bonito. Então, a gente também, né? Que se denomina inveja? Que se denomina inveja, né? Eu acho que essa questão da comparação sadia, de nos proporcionar um movimento a algo melhor, a algo mais saudável, a algo de mais sucesso, talvez na consciência, que eu falava lá no início, de saber a que se comparar, de conhecer, de entender o que se quer. Tá, mas eu quero ser parecida com a Luciana na forma de trabalhar, porque eu acho que a forma dela de trabalhar é uma forma boa, bacana, é uma forma legal, admirável. Admirável, Essa é a palavra, admirável em todos os aspectos. Eu acho que a forma como ela chegou nesse sucesso dela é uma caminhada que eu possa trilhar também, ou é porque as pessoas aplaudem a Luciana. Eu quero o Eu busco aplauso, esse reconhecimento. eu quero o reconhecimento unicamente pelo reconhecimento, ou eu quero fazer algo como ela faz. São coisas diferentes, né? Eu acho que aí é muito de se conhecer. Eu quero ser daquele jeito porque aquilo as pessoas, a sociedade acha bonito, ou eu particularmente acho que é uma forma legal de viver. Claro, você pode se inspirar. Isso pode ser uma imagem positiva, né? Eu acho que quando a gente é criança, quando a gente é jovem, a gente se inspira muito. E em dado momento, talvez a gente pense, eu quero ser que nem ela. Quero ser uma cantora famosa, uma atriz que aparece na TV. Isso não passa por um sentimento de inveja, é uma inspiração, né? Mas acho que a inveja... São referências também, né, que se constroem. Claro, a gente precisa de referências. Acho que essa palavra, ela é muito boa para a gente contrapor com comparação, né? O que me inspira, o que vira uma referência para mim e eu quero imitar porque é uma referência positiva, inspiradora e eu vou seguir por esse caminho, né? Sabe que eu acho que de todas as coisas assim, que eu já li sobre inveja, acho que o que melhor traduz a inveja para mim, para entender, porque eu sempre digo que por muito tempo na minha vida eu não acreditava em inveja, né? Como assim? Não acreditava. Parecia que assim, que a inveja é uma coisa que tem gente que
que fala que existe, mas eu nunca experimentei. Não assim, sentiu o mas efeito já e nem a... caí do cavalo. Eu fui estudar inveja até entre os sumérios há 4.000 anos atrás. Uau! De tão verdadeira que em determinado momento da vida ela me pareceu. E todos já sentimos. Pois é. Mas acho que o maior sinal da inveja, assim como eu hoje vejo a partir disso, é a crítica. É o excesso de crítica. Preste bem atenção. Quando você passa a criticar excessivamente alguém ou alguma coisa, ou quando alguém te critica excessivamente, ou quando alguém fala mal demais de alguém, É um bom sinal. Sinal de é um inveja. dos maiores sinais de alerta. A colega de trabalho que sempre critica a outra. Aquela pessoa Ah, mas que sempre ela não sei o faz quê. mal. Ai, que bom Isso. esse resultado. É, mas é porque ela foi ajudada. É porque é sempre Crítica. tornando- Sempre, pode ser qualquer crítica ao Uhum. trabalho, ao corpo, à maternidade, o que seja. Aquela crítica repetitiva, ela é um grande sinal de que aquela pessoa gostaria de estar no seu lugar e que ela, aos olhos dela, ela é insuficiente. Justamente naquilo, né? Então então o comparativo, né? O comparativo, ele vem transmutado de crítica. Não é? Não parece um comparativo, É, né? Aham. Mas não, eu tô querendo. Eu não me comparo, mas ela tem tanta sorte. É. Ou assim, a pessoa, veja só, a pessoa faz algo, a Luciana vai lá e faz uma palestra. Excelente, maravilhosa. Aí eu saio da palestra com alguém e aquela pessoa diz, nossa, mas ela falou uma coisa que eu não gostei. Ela falou uma coisa que eu não concordo. É claro que a gente pode não concordar com algo, né? Sem Só que ela sentir pega inveja. a única coisa, não é? Que talvez nem seja algo consistente, assim, e ela critica uma única coisa. E às vezes é a única coisa que a pessoa fala da outra, ela faz uma observação, acho que essa blusa não combinou com aquele brinco. Uhum. Ou, né, a pessoa disse, Nossa. não, para pegar Mas uma é? coisa física, É, como no sim. mundo das mulheres, Aham. muitas vezes se Sim, pega passa por essa algo do coisa tão. corpo, Aham. diz, nossa, tu viu como ela, né? Ou ela falou, ou ela se vestiu. Então se critica, isso rege muito no mundo das mulheres, porque nós fomos muito construídas numa sociedade onde se disse para nós que em nós faltava muita coisa. Sabe? Então eu sei que muito da nossa trajetória como mulheres é reconstruir a partir muito de dentro um eu mais forte que olhe para si e que reconheça e que valorize aquilo que eu fiz, aquilo que eu construí, não por, de novo, assim, um egocentrismo, porque isso também muitas vezes nem funciona muito no mundo das mulheres, mas reconstruir a partir lá do início, quando eu não ganhei colo, como agora eu consigo atribuir reconhecimento a mim mesma, uma vez que eu nem recebi. Ser adulta ou ser adulto é muito isso. Agora tu não vai ter mais colo mesmo. E como tu agora vai viver não sem esse teve, não colo? adianta tentar buscar lá atrás, foi? Culpar lá atrás claro, tem que sarar um pouco aquela ferida, mas de todo modo agora você vai ter que viver como adulta, sem aquele colo, e talvez a tua mãe, ainda que ela ainda esteja viva, mas talvez já seja idosa, e ela não te reconheceu quando você era uma criança, uma adolescente, a tua mãe talvez não consiga mais fazer esse processo de reconhecimento, muitas vezes porque a própria mãe gostaria de ser você hoje. E talvez a tua mãe hoje tenha inveja de ti. E aí, ainda mais, ela não gostaria, como mulher, como pessoa, que talvez não conseguiu se realizar. E ela hoje não vai te reconhecer, porque, na verdade, ela olha para ti e pensa, eu gostaria de ter sido essa mulher. E ela não se dá conta, inconscientemente, de que agora ela está querendo ser a filha que, outrora, ela nem valorizou, que ela nem considerou. Então, de todo modo, depois que a gente é adulta, a gente tem que tratar de sarar as nossas feridas, fazer o processo de reconhecimento, de reconstrução interior e sobreviver como adulta, tentando, não é, juntar os pedaços e conseguir atribuir a si mesma valores.
né? Valores, Então, consistentes. de fato, a gente chegou na pior fase da vida, né? Fase adulta. Mas falando em fase Mas na adulta, oportunidade De se fazer a escolha. reconstruir e de poder Conscientemente. atribuir valor conscientemente. e aí eu quero falar da Exatamente. educação, porque o papel de pai, mãe, avós que cuidam das crianças, que acompanham as crianças, o quanto a comparação nestes casos pode gerar impactos no Claro, momento sim. que se diz que, mas o irmão tirava notas boas sem estudar, porque, mas esse é mais agitado, dá muito mais trabalho que o outro. Compara uma colega, uma amiga com a outra. Né? Se compara, Exato. olha a E fulana aí, como fez. e aí, qual é o desejo da criança? Na maioria das vezes é ser suficiente, é agradar o pai e a mãe, é ser reconhecida. Exato. E aí, no momento que vem da boca destas pessoas tão importantes, né, que são talvez a referência de Referência amor, maior. de segurança, esta informação, qual o impacto que ela gera? Não é qualquer pessoa falando, é Não. alguém por quem eu tenho afeto e cujas Exato. palavras são a verdade. Exato. Né? Um impacto. E na vida adulta a gente também vivencia isso, né? O quanto a gente dá poder para pessoas que por vezes a gente admira ou que são importantes numa determinada hierarquia, e aí entra um colaborador que não está ali tendo como referência o resultado do seu trabalho, da eficiência daquilo que ele está produzindo, mas ele está condicionado a agradar o seu chefe, o seu líder, a não decepcionar. Hoje mesmo falávamos num debate, né, num estudo, Cíntia, sobre esse impacto que um líder pode gerar, né, no momento que eu digo, mas eu não gostei, eu sou líder, eu não gostei. O líder não tem que gostar, o parâmetro precisa ser outro, o parâmetro precisa ser o resultado, a expectativa do trabalho, o que se espera daquela pessoa. Não tem que ser para agradar alguém, né? Mas a nossa educação, ela é muito ainda condicionada a agradar. O pai e a mãe também diz que não gostaram, não gostei dessa atitude. Não, o objetivo não é fazer alguém gostar. Nas relações abusivas também, né? As relações tóxicas. Não gostei dessa saia que tu tá usando. Não precisa gostar, né? É só não usar? Não, é só não olhar pra saia. Não olha pra saia. Deixa que eu uso, eu gosto. Eu queria fazer uma reflexão de uma outra questão da questão da comparação, que seria um mundo assim onde eu não vou me comparar com ninguém, né? Eu vou me isolar um pouquinho. Esse mundo existe? Vamos imaginar, Luciana. Vamos fazer um exercício de imaginação, Luciana. A gente vai se isolando, a gente, enquanto sociedade, vai se isolando. E qual seria a consequência, o impacto de nós não termos? E aí, quando eu falo em se isolando, gente, e não se comparando, isso pode ser uma sociopatia, né? Uma doença em que a pessoa nem reconhece os outros enquanto iguais. Não tem uma referência. Quando a gente perde, não compara com ninguém, enfim, a gente perde parâmetros, referências de comportamentos. Isso não é muito prejudicial? Já imaginaram se a gente tivesse assim, o único parâmetro sou eu mesma? Eu sou dono da verdade e da razão. Também não tem parâmetro. Eu acho isso tão perigoso. Por isso que antes eu falava. Você é meio narcisista, né? Quando eu falava dessa questão de uma comparação que vai me levar para um lugar melhor ou que vai fazer eu perceber que eu estou num lugar desconfortável e ruim, é sobre isso. Quando só eu sou o meu parâmetro, isso é muito perigoso. Então, a comparação, ela pode trazer várias consequências ruins, pode, mas ela também pode nos salvar. Eu pego aqui a comparação como uma válvula de escape, às vezes, não é a palavra de sobrevivência. Mas é o gancho que você pode se agarrar para sair de uma situação complicada, que pode ser um trabalho que está te fazendo mal e que tu acha, não, tem que trabalhar, é assim mesmo, e aí quando você começa a comparar, e aí uma comparação que não seja essa ilusão de que eu vou me parar na frente de um vídeo da internet. Mas as referências, né, faz sentido, Cláudia, porque vamos pegar uma mulher que sofre violência doméstica. Se ela, na infância, viu a sua mãe sofrendo isso, né? Viu outras mulheres compartilhando experiências semelhantes de, sei lá, de não ter acesso a dinheiro, de ter que obedecer o marido, é o marido que decide em quem votar e por aí vai, N exemplos que a gente possui na sociedade.
Se as referências dela são essas, se a gente vive num país em que há pouco tempo a mulher foi reconhecida com o direito de decidir se ela quer trabalhar, sem ter que Autonomia. pedir a autorização por escrito do marido, como a gente espera que essa mulher possa ter referências diferentes e se dê conta de que ela sofre violência? Sim, mas aí nós de novo estamos falando de referências, né? De comparações que ela pode fazer e ter um círculo e por isso em determinadas comunidades as coisas vão se repetindo, né? É. Porque tudo que se Se compara. compara, Mas eu tá ainda ali. tô falando de uma questão de não ter referência, não ter com quem se comparar. Que em muitos momentos, e aí, como tu mencionou a Mas se questão ela do não tiver narcisismo, como se comparar com mulheres que não sofrem violência, ela não vai sair daquele lugar. Não, mas é isso que quando eu falava em não ter comparação, e aí tu até mencionou a questão de narcisismo, enfim, como as relações, vou pegar bem nesse campo agora, o que é a ação nesse sentido do narcisista? Ele vai isolando a vítima. E esse isolamento não é só eu não vou poder conversar com ninguém, eu não tenho com quem me comparar. A única verdade é a verdade que essa pessoa me mostra. Não é assim que funciona? Sim, E aí daí é um lugar perigoso. aí vira um lugar muito perigoso. Então, quando a gente fala de comparações e a gente quer que as pessoas se comparem com coisas boas para melhorar e aí a inveja, a gente fica fazendo contrapontos, assim, sempre lembrar que ter outros parâmetros e ter com quem se comparar também é importante. Isso é evolução da gente. O detalhe é descobrir onde a comparação vai ser positiva para mim, para a minha evolução, transformação, ou para que quer que seja que eu esteja buscando ou necessitando, e onde começa o perigo. Eu acho que uma coisa que a NET trouxe talvez possa fazer conexão com isso, Luciana, que é assim, quando eu olho para o outro e eu desejo aquilo do outro, e daí talvez eu invalido ele poder ter. Talvez esse seria o ponto, assim, onde passa a ser perigoso. Porque eu acho que a gente falou muito aqui, quando eu olho para algo e eu admiro, ok, essa comparação é fantástica, porque ela vai me levar num lugar até de avanço, potencializar algo em mim. Agora, quando eu olho para o outro e eu fico não concebendo que aquilo ele poderia estar vivendo, que aquilo é de direito dele, talvez aí seja o lugar onde possa ser perigosa essa E aí comparação. surge não, ali se manifesta, por vezes, a violência humana, sim, né? sim. Onde a pessoa vai tomar alguma atitude frente ao que ela está sentindo ali, baseada nesses sentimentos negativos que ela Por tem. exemplo, o microfone da Luciana, eu acho injusto ela ter aquele. Eu quero aquele. Vamos Embora trocar? tenham igual. Anete, Acho quando a que gente está nesse piloto automático da comparação, muito estimulado, sim, pelas redes sociais no momento, pela quantidade de exposição que a maioria das pessoas tem, né? E é uma decisão de cada um se expor, mesmo que seja inconsciente. Agora, o que a pessoa pode fazer para tentar sair? Eu vou te usar como psicóloga agora aqui, né? O que a pessoa pode fazer para tentar sair deste modelo, desta cultura, deste hábito que a gente sabe que traz sofrimento? Baixa autoestima. Eu estava lembrando de uma palavra que a gente não mencionou aqui, que eu acho interessante, porque como a gente vive num mundo capitalista, onde é mais ou menos tem uma frase importante, como é que é? Cada um por si? Deus por todos. Deus por todos, que é um ditado muito importante nisso que você estava falando. E, na verdade, de certo modo, a gente vive numa sociedade que incita, aí eu quero dizer a palavra competitividade, tão importante, que incita quase que assim a crítica, a destruição do outro, um comparativo negativo, onde um ou uma quer ser melhor que a outra. Ou precisa, né? Para que eu seja líder, o outro precisa deixar de ser. Para sobreviver, então a gente vive numa sociedade que incita a exposição, talvez nas redes sociais, nas mídias e tudo, porque ali também é uma selva assim, salve-se quem puder, todo mundo diga algo, todo mundo poste algo, para ver se você Não para existir, né? Porque quem não posta parece que não existe. Isso, e todo mundo então dá sua opinião, por mais falcatrua que ela seja, mas você tem que dar a sua opinião, porque senão você não, né?
enfim, Tem que ter opinião para tudo, Tudo. né? Opinião e, eu assim, acho de ótimo quando a pessoa proposta. diz sobre isso, eu não tenho opinião. Eu gosto. É, Eu acho isso um pois é, uma reconhecimento humildade, assim. da sua, né? A gente não sabe tudo, Claro não que tem não. opinião para dar sobre tudo, né? A gente até tem, né? Então, Mas claro Não que que ela não possa precisa. ser válida. Mas como ela disse, muitas vezes é falcatrua. Então. E vira uma coisa quase assim, uma guerra de narcisistas também. Né? Uma guerra de narcisistas. Cada qual tá numa supremacia, né? É muito eu competindo com outro eu, né? Super inflado, né? Mas o narcisista é um desesperado por atenção. O narcisista é um grande carente, tem um vazio imenso dentro de si, precisando ele mesmo construir um eu tão grande a fim de que finalmente talvez haja um reconhecimento. E nesse qual ele nem caminho acredita. de construir um eu tão grande, na verdade, o maior esforço nem é em crescer, mas em diminuir os outros, né? Pois é, né? Que é mais fácil. Mais fácil, Porque como é que eu apareço, né? Uma das estratégias é diminuindo os outros, destruindo os outros, né? Para que finalmente eu tenha certeza de que eu sou algo, né? É um desespero muito grande da alma, a gente poderia dizer. Mas como a gente Possível. ajuda as mulheres a sofrerem menos com isso, com as comparações? Porque eu escuto tanto papo de salão, me perdoem as donas de salões de beleza, né? Mas é um dos espaços onde mulheres se encontram, assim como eventos, outros momentos. E a comparação, ela gera dores das coisas mais tão pequenas, tão simples. Uma simples unha não feita já é um motivo, uma mão não feita é um motivo para se sentir menos importante, para ser menos digna de estar ali, para ser menos reconhecida. E fora tantas outras coisas, no meu entendimento, fúteis, que geram tanto sofrimento. É que por muito tempo as mulheres foram valorizadas e ainda são valorizadas por essas coisas. Pelo que parece, as aparenta. próprias mulheres exercitam esse comparativo, né? Da unha, enfim, né? Da roupa, do cabelo, daquela coisa pequena, né? Pelo qual a sociedade também construiu, enfim, um grande valor social, né? A moda, a exposição do corpo da mulher. A gente acabou assumindo isso, porque isso rege a sociedade, né? O teu peso, a tua pele, o teu cabelo, a tua unha, quer dizer, tudo gira em torno do corpo da mulher ainda, ou às vezes cada vez mais parece que o valor que a mulher tem, ele gira em torno de algo do corpo dela. É como se, bom, o resto do valor também não é nada tão significativo, né? Não precisa dar opinião, E não aí precisa a gente ter vai conteúdo. guerreando em torno da unha, do Melhor se cabelo. não tiver, né? Claro, Mais fácil para de quem? manipular. Para quem, né? E essa exposição que às vezes acontece, claro, comparativo. Se a gente pensa no bullying nas escolas, desde muito cedo, né? A gente aprende um comparativo pela crítica de algo que o outro tem de diferente. E essa crítica acaba sendo violenta, né? Acontece dentro das famílias, já desde muito, você não sabe fazer isso, você não é suficiente naquilo, o que vai gerando uma grande vergonha, né? A vergonha acaba sendo um sentimento, né, que vira praticamente uma patologia de um sofrimento mental imenso, porque a pessoa não se sente suficiente, aceita. Quer dizer, são muitas coisas que se desenvolvem em termos de sofrimento mental em torno dessa questão, né, do comparativo, né? Eu não vou lá e me comparo por nada, assim. Mas Vai lá. Não, vai você. eu ia dizer, talvez, tem uma coisa que a gente fala várias vezes aqui no podcast, que é, e a Luciana pergunta como, né? Acredito que não tem uma receita 100% pronta, mas talvez será que um caminho seja essa busca pelo autoconhecimento, se perceber. Porque me parece que quando a gente se conhece um pouquinho, eu no mínimo consigo fazer escolhas que conversem mais comigo, né? Ou coisas que, para mim, naquele momento, porque a gente vai mudando ao longo da vida, mas naquele momento posso estar fazendo mais sentido. E daí não é o que o outro faz, mas sim o que para mim importa ser feito. Né? Não digo que seja algo fácil, né, de se fazer, acho que é um processo que a gente vai caminhando, treino, né? Também saber lidar com a crítica, né? Porque ninguém gosta de ser criticado, mas saber que talvez aquilo não é sobre, como tu disse, né? Não é sobre mim,
talvez sobre uma percepção do outro. Hoje também a gente ainda falava, né, em percepção, a percepção não Feedback necessariamente é uma percepção, não é uma verdade. absoluta, né? Então é a maneira como o outro me olha, ou o que ele consegue olhar de mim também, né? Porque às vezes nem eu estou me revelando totalmente. Né? Às vezes tem coisas que a gente não revela, então o outro cria uma imagem acerca de nós que talvez não seja realmente aquilo, né? Atribuir valor, né? É o que a gente falava antes. Eu acho que essa é uma tarefa importante para as mulheres. Atribuir valor ao que você faz. Ser mãe, não é? Pintar panos de prato, cozinhar, limpar, cuidar. Gerir uma empresa. Gerir uma empresa, ser uma profissional independente de que área for, as suas vocações, as suas habilidades, os seus talentos. Não importa se a sociedade predominantemente no momento está valorizando uma outra coisa, mas a gente sempre, como ser humano, precisa fazer o exercício de atribuir valor numa medida razoável, né? Nunca de mais e nunca de menos, né? Para que a gente consiga sair desse buraco de quem não nos valoriza, porque ou a gente não fez a unha, ou o cabelo não está tudo aquilo, ou, né? Quer dizer, mas a gente sempre pode dizer uma outra coisa sobre nós, sem que a gente caia na aceitação daquele prezar, né? Viu? Menosprezo, naquela ideia de não prezar aquilo que alguém está menosprezando, né? Olhar para o copo cheio, né? O que eu tenho e não o que me falta. Essa é assim, em termos do que a Luciana pediu, como vamos resolver, né? Uma questão é essa, né, que vocês falavam sobre o autoconhecimento, sobre o entendimento. O valor, dar valor, né? Dar valor. Outra coisa é, assim, ter consciência. E isso é um exercício muito persistente, porque as mídias fazem o contrário, né? Que é de lembrar, todas as vezes que você vê alguma coisa que você vai se comparar, aquilo ali é de verdade, aquela vida realmente existe, aquilo ali não é só um pedacinho. O que eu estou comparando, eu ia usar invejando, mas não seria o caso. A isso que eu estou me comparando, isso realmente existe na minha realidade, isso é possível sem uma equipe, sem várias pessoas pagando contas para mim, cuidando dos meus filhos e fazendo não sei o quê. Assim, lembrar. É possível? Isso aqui é uma novela, isso é de continha, ponto. Eu acho que isso já Aquela vai coisa muito. de estar no salão de beleza todos os dias, isso é impecável, né? Antes do trabalho. Sim. Ou então, aquela estratégia digital tão difundida que faz, acho que eu citei outro dia num bate-papo aqui, né? Que a pessoa está daqui a pouco embarcando lá num helicóptero, fazendo os vídeos. E aí a gente subentende que essa compra do helicóptero foi fruto daquela estratégia digital que gerou 6 dígitos, 7 dígitos, que seja, mas não foi dito. Não foi que aquilo dito. Faz parte só do cenário. Não foi dito quantos dígitos foram necessários investir para isso. E não foi dito que aquele helicóptero não é teu, tu não comprou, né? O quanto essa comparação também, o quanto a gente se compara com coisas que não são reais, de fato, Cláudia. Mas falando nisso, nós não precisamos ser o melhor podcast, não precisamos ser o mais assistido e ouvido. Nós somos únicos, somos nós. Não tem outro podcast com nós 4 juntas, com a nossa experiência de vida, com nossos entendimentos hoje, que amanhã podem ser diferentes, com nossos conflitos, nossas dúvidas, nossas... A única certeza que eu tenho é que a minha certeza amanhã não vai ser a mesma. Bora lá, então. Muito importante. Missão de hoje, comparar menos. Isso aí, decidir menos. Onde a comparação faz sentido para mim e não para a sociedade. E lembrar que a rede social é uma novelinha. Aquilo que você faz, só você faz. Só você faz daquele jeito, só você faz, né? Enfim, a intenção, claro, a gente sempre quer fazer melhor algo, isso é importante, é um desafio, né? Melhor do que ontem, mas não necessariamente melhor que o outro. Exatamente. A diferença, nós somos diferentes, né? E que bom, valorizar a diferença, valorizar, aí, ver que você faz diferente, você pensa diferente, aceita que a outra pessoa pense e faça diferente. Ponto importante. Bora lá!